sou Heloísa Helena Lopes, vice-presidente da Sicredi Pioneira. É um prazer estar com todos vocês nessa gravação, nesse podcast para a formação de coordenadores de núcleo. E hoje, especialmente comigo, uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, um apaixonado pela história do cooperativismo, um grande estudioso pelo tema. E, Márcio, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui para nós conversarmos com os coordenadoras de núcleo do Sicredi. E para começarmos, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece e falasse um pouco sobre a tua relação com o movimento cooperativista. Eu sei que essa história é bem longa, já vem de muitas datas, né? Mas é fantástico a gente acompanhar um pouquinho dessa história e ser tua amiga pessoal também nessa empreitada do cooperativismo. Legal, um prazer estar aqui, Heloísa. Então, eu sou o Márcio Porte, já estou aí há 30 anos no Sicredi, desde 2018 atuando na Central Sul-Sudeste, atualmente como presidente. Mas meu início foi na Sicredi Pioneira, né, de onde nós estamos falando agora, de Nova Petrópolis, a origem do cooperativismo de crédito na América Latina. Iniciei na Sicredi Pioneira em 1992 como caixa, depois atuei em agência, voltei para a sede da cooperativa, fui executivo e também por 7 anos presidente da cooperativa, né? E como disse, desde 2018 atuando na Central Sicredi Sul-Sudeste. Muito bem. Bom, Márcio, nós vamos aqui fazer uma interação, vamos conversar, vamos levar informação, conteúdo para as pessoas que nos escutam, né? E eu quero fazer aqui, iniciar o nosso primeiro tema, fazendo uma busca, né? Que a primeira cooperativa de crédito constituída, fundada no Brasil, na América Latina, aliás, foi em 1902 em Nova Petrópolis. E desde lá nós tivemos aí um grande líder, que era o padre Theodor Amstadt. E olhando os livros, avaliando as memórias autobiográficas, a gente vê que o padre às vezes não refere, né, a fundação das cooperativas como uma grande obra do padre. Talvez naquele momento ele não tenha percebido a dimensão que se tornaria o movimento cooperativista no Brasil. E teve uma grande evolução até os dias de hoje. Então eu queria ver como é que você enxerga essa evolução do cooperativismo desde o início da sua história até os dias de hoje e também quais as principais diferenças, semelhanças do movimento que existiam lá no passado e que se manteve atualmente. Perfeito, acho que o primeiro passo é a gente contextualizar o cooperativismo, né? O que é o cooperativismo, porque eventualmente tem vários significados. Quando a gente busca na literatura, a gente encontra de várias formas e muitas vezes as formas que a gente encontra, elas são técnicas, né? Dificilmente a pessoa consegue traduzir para o seu dia a dia. Eu costumo dizer que o cooperativismo, ele é a união de forças, né? São pessoas que se unem em busca do bem comum, pessoas que querem resolver elas mesmas os problemas que elas enfrentam no dia a dia, né? Então, na lógica de um sistema financeiro, de uma cooperativa de crédito, a pergunta poderia ser: por que sermos clientes de um banco se nós podemos ser sócios ou donos da nossa própria instituição financeira? E essa é a lógica do cooperativismo, fazermos nós mesmos. Por que sermos clientes de uma empresa? Né? Por que dar lucro, né? Ou gerar lucro para uma empresa se nós podemos fazer nós mesmos, com mais qualidade, com menos custos, com mais proximidade e várias outras vantagens, justamente pelo fato da gestão ser própria, da própria região. Então são aspectos importantes e é importante também que cada pessoa tenha o seu discurso sobre o cooperativismo e não pode ser uma decoreba, como eu brinco, né? Não pode ser algo decorado, e sim que a pessoa diga o que para ela significa o cooperativismo. E possivelmente tem vários significados para pessoas diferentes, significados diferentes. E a origem do cooperativismo, hoje se tem várias datas que são marcadas, porque de fato a gente precisa fazer a reflexão do que vale mais, se foi a data da constituição de uma empresa com o nome de cooperativismo ou de cooperativa, ou se foi o momento em que aquela prática de fato começou. Então hoje se fala lá em torno de 1800, né, ano de 1800, na Europa, como o surgimento das primeiras cooperativas, os primeiros movimentos, as ideias, os idealizadores, os estudiosos, né? Então não existe uma data precisa, porque a cada pouco se muda a referência histórica que existe.
Mas existe um marco histórico muito importante, muito difundido, que é a criação da cooperativa dos pioneiros Rochdale, na Inglaterra, em 1844. Foi um grupo de pessoas que se uniu para fazer compras em comum, né, compras com menos custos, produtos que não fossem adulterados, coisa que existia na época, né? Um exemplo que se dá na literatura é que as pessoas iam comprar sal e, ao invés de sal, no saco havia cal. Então, porque a cor era a mesma, então elas compravam produtos adulterados. E esse foi um dos objetivos deles, ter menores custos e também produtos de qualidade. Logo na sequência, surge também na Europa, que foi justamente o embrião do cooperativismo, surgem as iniciativas de cooperativas de crédito, lá por 1850, 1860, e tivemos dois grandes precursores, o Delitzsch, como a gente chama, né, o sobrenome dele, e o Raiffeisen, também o sobrenome de um dos precursores. E esses dois logo no início das suas experimentações, descobriram que o melhor não era dar as coisas prontas para as pessoas. Eles tiveram algumas iniciativas de filantropia naquele momento, mas perceberam que filantropia não levaria as pessoas a uma evolução, né, uma vida melhor. Qual é que era o cenário que havia naquela época? Fome, revoluções, disputas por território na Europa haviam naquela época, estiagem, problemas de educação, saúde, muitas coisas estavam acontecendo naquele momento, e aí é bom a gente também fazer aqui um vínculo, né? Aquele mesmo cenário que fez com que surgissem as cooperativas na Europa lá por volta de 1800, fez com que imigrantes alemães, italianos e de outros países viessem para o Brasil. Então aquele cenário de dificuldade de lá gerou a movimentação para que as pessoas viessem para cá, mas aquelas que ficaram lá também constituíram cooperativas como alternativas. E esses dois, então, como eu disse, o Delitzsch e o Raiffeisen, logo perceberam que dar as coisas para as pessoas, atuar em forma de filantropia, não resolveria. E eles perceberam que a solução poderia ser criar cooperativas de crédito. Então, ao invés de dar coisas, eu vou dar recursos, vou dar crédito para as pessoas para que elas possam fazer elas mesmas, mas com a obrigação de devolução depois. Então esse foi o modelo bem sucedido que eles criaram. O objetivo deles não era assim, acordaram no dia, vamos criar cooperativas de crédito. Não, eles queriam melhorar a qualidade de vida das pessoas. De que forma? Não vai ser por filantropia. Bom, as cooperativas podem sim ser as grandes alternativas. E assim surgiu o movimento cooperativo de crédito. Poucas pessoas conhecem essa história. Muitas vezes a gente acha que as pessoas criaram cooperativas porque queriam um instrumento de destinar recursos, né, de alavancar a economia daquela região. Não, eles queriam melhores condições de vida para a comunidade. E quando a gente traz para os dias de hoje diferenças, semelhanças, praticamente tudo que existia naquela época ainda está presente hoje. Isso que é interessante, quando a gente resgata a história na sua essência, a gente consegue perceber de fato o que nós fazemos hoje, que ainda está vinculado com aquela história. Porque por vezes pode haver alguém que diga, o cooperativismo mudou, ele se transformou, já não é mais o mesmo. Mas quando a gente busca justamente a essência lá da origem, a gente vê que muito está presente, ou quase tudo está presente ainda hoje. Em 2012 nós tivemos, a ONU definiu como o Ano Internacional das Cooperativas. E o slogan daquele Ano Internacional das Cooperativas foi: cooperativas constroem um mundo melhor. Se nós olharmos hoje, o que a gente faz no dia a dia tem a ver com isso, com construir um mundo melhor. E se nós olharmos a história lá daquela época de 1800, o que eles faziam era buscar construir um mundo melhor. Então isso não se perdeu ao longo do tempo. Ao ler a história daquela época, a gente percebe que isso estava muito presente naquela ocasião. E o que é construir um mundo melhor? É atuar em várias frentes: educação, saúde, segurança, empreendedorismo, educação financeira, conceder crédito para as pessoas. Então são muitas as coisas que fazem parte para que nós tenhamos um mundo melhor. Eu costumo dizer que todos nós temos várias necessidades no dia a dia. Não é só a questão financeira. Durante a pandemia nós nos preocupamos com a saúde, nos preocupamos com a educação.
Então a nossa vida, ela é muito mais abrangente do que questões meramente financeiras. E isso faz parte do construir um mundo melhor. As cooperativas também têm um vínculo local muito forte, tinham já lá na origem do cooperativismo e hoje ainda se mantém esse vínculo local, essa proximidade, entender qual é a vocação de cada região, o que cada região tem de bom e o que não tem de bom, e atuar também naqueles aspectos que não estão positivos. Então isso se mantém de lá para cá. É um vínculo muito forte com as localidades, é uma raiz, né, que está muito, muito presente no dia a dia das cooperativas e faz também com que os recursos das cooperativas permaneçam na própria região. E lá na essência das cooperativas do modelo Raiffeisen, usando ele como exemplo, em cada município ou cada localidade havia uma cooperativa, a sede de uma cooperativa. E isso por quê? Para que a gestão da cooperativa fosse local, que os recursos permanecessem naquela região. E isso nada mais é do que a gente faz hoje também. Mesmo que uma cooperativa tenha aí uma área de atuação de 20, 30, 50 municípios, ela mantém a sua vocação, ela mantém o seu interesse de desenvolver cada município em que ela atua. E o cooperativismo também traz muito o protagonismo para as pessoas, né? Como nós conduzimos a cooperativa? As cooperativas através dos coordenadores de núcleo, os conselheiros, né? Como é que se faz com que cada município se sinta participante no dia a dia da cooperativa? Então, esse protagonismo já era presente naquela época e hoje ainda está. E traduzindo nas palavras do Sicredi, olhando desafios, semelhanças, né? Nós falamos hoje sobre a questão do propósito do Sicredi, construir juntos uma sociedade mais próspera. Essa prosperidade é a mesma do que aquela busca que havia lá há 200 anos atrás. Então é muito legal quando a gente olha isso e percebe que aquele desejo que havia, aquela necessidade de 200 anos atrás, a gente continua fazendo nos dias de hoje, claro que adequando à realidade atual. Há 200 anos atrás não havia tecnologia. Hoje nós temos. Meios de comunicação eram outros. Hoje nós temos mais. Hoje se usam muitas expressões que se dizem modernas, e vou citar algumas: crowdfunding, a gente fala também de capitalismo consciente, cashback, se fala em sustentabilidade. São muitas coisas que as cooperativas sempre fizeram. Talvez não com o nome de cashback, mas as cooperativas distribuem seus resultados. Talvez não se falasse em sustentabilidade há 200 anos atrás, mas o grande objetivo das cooperativas era construir uma sociedade mais próspera, um mundo melhor, ou dar melhores condições de vida. Então isso tudo sempre muito presente, e é muito bom que a gente olhe para trás, olhe essa história e a gente veja que isso não se perdeu. O que mudou de lá para cá? Produtos, serviços, negócios, existe uma amplitude, uma possibilidade muito maior do que havia naquela época. Que bom, né? Nesse aspecto a gente evoluiu. Mas a raiz, a essência do cooperativismo permanece a mesma. E isso é muito positivo, né, Heloísa, que a gente possa olhar e se orgulhar desse trabalho, né, que a gente vem trazendo de 200 anos para cá. A gente fica encantada com toda essa contextualização histórica e a gente vê que a história se repete, né? E que o propósito, desde a sua constituição, ele ainda continua o mesmo, que é construir comunidades melhores. A gente está nessa busca incansável e com a participação de todos, né? Tu fizeste referência aqui às palavras união de forças, objetivos em comuns, e é isso que se resume o cooperativismo. Todos nós juntos em prol de algo em comum. E olha só a referência de ensinar a pescar, né? A gente usa essa expressão de ajudar as pessoas, mas quanto as cooperativas ajudam as pessoas a constituírem os seus negócios, a desenvolverem as suas comunidades e de forma local, né? Porque a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? Mas se a gente começar pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa comunidade, com certeza cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um grande ganho, né? E o propósito fechando com chave de ouro. Por que as cooperativas foram constituídas lá em 1844, em Rochdale, na Inglaterra, 1902 aqui no Brasil, justamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos associados, desenvolver a região, né? E eu sei que tu já falaste bastante sobre o modelo Raiffeisen, mas ainda
As caixas rurais Raiffeisen, elas são a iniciativa mais conhecida e associadas ao início do movimento do cooperativismo de crédito. E naquela época também existiam outros modelos além do Raiffeisen. Como isso se relaciona também com o movimento cooperativismo de crédito nos dias de hoje? Ainda existem outros modelos de caixa? Fala um pouquinho para nós dessa relação. Perfeito. Bom, o cooperativismo, então, como eu citei, ele surgiu lá na Europa, mas ele se difundiu muito rapidamente. E trazendo de novo essa questão dos meios de comunicação que haviam à época, é incrível como as coisas se proliferaram rapidamente, mesmo num ambiente em que não havia rádio, televisão, talvez houvesse jornal já, né? Mas é difícil entender como foi tão rápido. Os dois modelos mais conhecidos, que são de fato o embrião do cooperativismo de créditos, são os modelos do Delitzsch, que são as cooperativas de crédito urbanas, e as cooperativas Raiffeisen, que são as cooperativas de crédito rurais. Esses dois modelos foram copiados por vários outros idealizadores, pessoas que também são conhecidas, e que fizeram pequenas adaptações. Mas o embrião foi desses dois. Então, quem mais copiou e os modelos que são muito conhecidos hoje, na Itália, o modelo Luzzatti, no Canadá, o modelo Desjardins, mas são pequenas variações dos modelos que surgiram lá na Europa. E é interessante que quando a gente olha na história lá na Europa, o Delitzsch e o Raiffeisen, eles em alguns momentos até tiveram algumas disputas territoriais, porque eles defendiam coisas muito parecidas, mas em algum momento um entrou no território do outro e isso gerou um pequeno atrito entre eles, né? E o Raiffeisen tentou, inclusive, criar um ambiente mais amistoso, mas não foi muito bem sucedido, né? Olha esses detalhes da época, né? Isso só um estudioso do cooperativismo que busca lá na sua essência, na história, esses detalhes. Interessante como existiam atritos, né? A gente tem um modelo perfeito que deu certo, mas quantas dificuldades eles passaram até chegar ao modelo ideal, até os dias de hoje, né? Exato. E os dois, o Delitzsch e o Raiffeisen, escreveram livros logo depois da constituição das cooperativas, né? Claro, não no primeiro ano, nem no segundo, mas foi logo na sequência, os dois escreveram livros explicando como constituir cooperativas. O Raiffeisen, inclusive, no seu livro, tinha um modelo de estatuto para quem quisesse copiar. Então, por isso que esses modelos foram tão rapidamente copiados, porque eles deram a fórmula para quem quisesse fazer. E como eu comentei antes, como o Raiffeisen, o modelo dele era, em cada município diferente ou cada cidade diferente, ter uma cooperativa própria, né, um CNPJ próprio, era necessário ter um modelo padrão para ser difundido. Então, um município vizinho, mesmo que fosse a 15 quilômetros de distância, digamos, era uma outra cooperativa. Como é que garantir que houvesse uma unicidade na forma de condução das cooperativas? Então, os livros dos dois ajudaram muito nesse trabalho de difusão. Tanto é que existe registro de que lá no Canadá, o Desjardins conheceu o livro de um dos dois e, baseado no livro, é que ele levou adiante as ideias que haviam, né? E aqui no Brasil, o padre Amstad trouxe para cá o modelo Raiffeisen. Né? Por quê? Porque haviam no Rio Grande do Sul muitos imigrantes de origem alemã, colônias rurais. E aí o modelo que mais se adaptava era o modelo de crédito, cooperativas de crédito rural. Então foi o modelo que ele trouxe para cá e praticamente uma cópia e cola. Aquilo que existia na Europa, ele trouxe para cá na sua essência e implantou aqui. E aí, como eu disse antes, aí é o legal da gente olhar na história e vermos que nós estamos fiéis à origem do cooperativismo naquele mesmo modelo. E qual é que era o modelo Raiffeisen na essência que veio para cá? Cada localidade ter a sua própria cooperativa. E isso aconteceu aqui na primeira metade do século passado. Nós tínhamos várias cooperativas do Rio Grande do Sul, em cada município a sua cooperativa. Os administradores eram da própria cooperativa, por vezes eram os professores, era algum comerciante, alguém conhecido, alguém que tinha credibilidade. Mesmo que não tivesse conhecimento do mercado financeiro, que na época era quase escasso esse conhecimento, mas essas pessoas que tinham credibilidade na comunidade emprestavam a sua credibilidade e emprestavam a sua casa. Os depósitos eram feitos na casa das pessoas, não haviam agências das cooperativas.
E as cidades eram pequenas, né? Os pequenos distritos onde todos se conheciam. Então essa era a essência do modelo Raiffeisen. Pessoas de uma pequena localidade onde todos se conheciam, que confiavam em alguém, e esse alguém era o gerente ou era o presidente da cooperativa. E esse modelo ele prevaleceu por muito tempo aqui no Brasil. Nós tivemos aí várias cooperativas constituídas justamente nesse modelo, mas se nós olharmos recentemente, nós temos vários grandes bancos, várias grandes instituições financeiras no Brasil. E esse modelo de uma cooperativa em cada localidade, ele não dá escala ao cooperativismo. E foi aí que o cooperativismo passou a adotar um outro modelo, que é o modelo das cooperativas de livre admissão, onde todos podem ser associados de uma cooperativa. E aí, olhando de novo a história, esse modelo onde todos podem ser sócios é o modelo Lusati, ou uma mescla dos dois, né? O modelo urbano do Delitzsch com o modelo rural do Raiffeisen. E esse é o modelo que nós temos no Brasil hoje. Claro, continuamos tendo ainda cooperativas de crédito rural, existem cooperativas urbanas, mas a maior parte dos associados de cooperativas do Brasil são vinculados a cooperativas de livre admissão, cooperativas abertas, que atuam no agronegócio, na indústria, comércio, serviços, com pessoas de várias profissões, né, de vários níveis de conhecimento, e isso é muito legal. Então essa evolução aconteceu e o cooperativismo brasileiro ele passou a crescer muito mais no momento em que ele se abriu. Se as cooperativas ainda hoje fossem essencialmente rurais, como era do modelo Raiffeisen, não seriam tão fortes, tão pujantes, o cooperativismo não estaria tão difundido como hoje ele está no Brasil. Basta a gente comparar números de hoje com números de 20 anos. O cooperativismo cresceu, de fato, a partir do momento em que as cooperativas passaram a ser as instituições financeiras da comunidade. Não mais a instituição financeira do agronegócio, mas sim a instituição financeira da comunidade. E nesse aspecto, o Sicredi é muito forte no agronegócio. Nem todas as cooperativas do Sicredi atuam no agro, mas eu costumo fazer uma provocação para que a gente olhe no PIB do Brasil. Quanto do PIB brasileiro é agronegócio? Hoje nós temos 26% do PIB brasileiro agronegócio. Por que o Sicredi é tão forte no agro? Porque o Brasil é forte no agro. Por que o Sicredi é tão forte no agro em determinado estado? Porque naquele estado, provavelmente, o PIB do agro é muito grande. No Rio Grande do Sul, como exemplo, 40% do PIB é agronegócio. Não tem como o Sicredi não atuar no agro de forma forte. Não tem como não ser protagonista do agro num estado onde 40% depende do agronegócio. Então, são aspectos importantes também da gente conhecer. E uma coisa que se mantém lá daquela época, olhando os modelos Raiffeisen, Delitzsch, é o relacionamento. Então, mesmo que as cooperativas tenham passado a atuar como livre admissão, cooperativas abertas, em vários municípios, cooperativas grandes, bem estruturadas, bem em termos patrimoniais, o relacionamento permanece muito forte numa cooperativa. O fato do associado ele ser uma pessoa com nome e sobrenome, que se sabe onde ele mora, né? E não só um número, como muitas vezes acaba acontecendo no mercado financeiro. Então, esse vínculo local, ele se mantém. Mesmo as cooperativas tendo crescido, hoje o cooperativismo está muito bem organizado. Então, essa transformação que aconteceu, mas é uma transformação que aconteceu no mundo inteiro. Essa globalização aconteceu também nas cooperativas e elas se transformaram, mas, de novo, mantendo os vínculos, mantendo as raízes lá da história, da essência do cooperativismo. Por isso que conhecer a história é tão importante, né? Eu tô tendo uma aula aqui com esse meu professor. E vocês estão gostando? Bom, vão lá, pega uma água, um café, um chimarrão, que tem muito mais pela frente. Bom, Márcio, o movimento do cooperativismo, ele passou por muitas mudanças para superar essas adversidades. Um exemplo disso é na época do regime militar, nós tínhamos a era dos não pode, né? E muitas cooperativas, elas não tiveram suas atividades encerradas, não foram mais adiante porque não tinham condições, né? Mas
a união das cooperativas em uma central na década de 80, ela trouxe uma nova perspectiva para o cenário de cooperativas de crédito no Brasil. Como você enxerga essa e outras perspectivas e os principais desafios do cooperativismo de crédito para os próximos anos, né? Se elas se superaram naquela época, hoje também tivemos adversidades, tivemos aí passando por uma pandemia, mas como é que tu fazes toda uma conexão daquelas dificuldades, as dificuldades hoje e esse cenário para os próximos anos? Bom, Heloísa, sou muito otimista com relação ao cooperativismo, o futuro do cooperativismo. O que a gente vê hoje acontecendo no Brasil são as grandes instituições financeiras se retirando de pequenos municípios, fechando agências. E aqui vale uma reflexão: como seria um município sem uma instituição financeira? Então, como é que ele se desenvolve? Como é que ele cresce? Como é que ele se torna pujante sem uma instituição financeira? E os bancos têm se retirado de vários municípios, ou naqueles municípios onde tem 2, 3, 4 agências, têm reduzido a quantidade de agências. E as cooperativas têm aproveitado essa oportunidade e se firmado como instituições cada vez mais fortes nessas pequenas localidades, nos pequenos bairros, ou por vezes até em grandes bairros. Então, o cooperativismo ele busca uma lacuna que está sendo deixada pelos bancos. Assim como já aconteceu em países desenvolvidos há 5, 10 anos. Ou já vem acontecendo. Então, não é privilégio do Brasil que os bancos estejam se retirando de alguns municípios. Também acontece em outros países. E em outros países o cooperativismo é muito forte justamente nessas lacunas. Se nós olharmos números da Alemanha, 20% do mercado financeiro é movimentado por cooperativas, na Itália é 20% também, na Holanda é 40%, na França 60% do mercado financeiro movimentado por cooperativas. E a gente vai para uma pequena localidade, sei lá, da Alemanha, quem está presente lá é só cooperativa. E aí o que dizem as pessoas de lá, havia um banco aqui, mas ele se retirou. E a cooperativa hoje é muito forte. Então, claro que a gente pode olhar que hoje nós temos aí instituições financeiras digitais, os bancos têm atuado de forma digital muito mais forte, mas uma instituição financeira digital ela é passiva. Um aplicativo que a gente baixa no celular, ele é passivo. A gente baixa o aplicativo, passa a fazer as movimentações financeiras lá. Mesmo em um município em que não haja uma instituição financeira, eu consigo baixar o aplicativo e fazer movimentações. Mas esse olhar proativo que as cooperativas têm, ele mostra o quanto uma cooperativa tem uma atuação muito maior do que apenas produtos e serviços. A nossa vocação, não é desafio, mas o nosso DNA é olhar o todo. Vamos lembrar lá da origem do cooperativismo, o Schultz, Delitzsch, né, e o Raiffeisen, eles não criaram simplesmente cooperativas, eles queriam transformar uma região. E só se transforma uma região estando presente nela, conhecendo as realidades, os desafios, sabendo as dificuldades de educação, na saúde, na segurança, nos vários aspectos. E também nos aspectos financeiros. Eu costumo dizer que nós somos uma instituição financeira que também tem produtos e serviços. A gente faz tantas coisas e, além dessas tantas coisas, a gente também tem produtos e serviços. E isso um aplicativo, um banco digital não oferece. Isso é muito claro, é muito prático e cômodo baixarmos um aplicativo, mas ele não vai ter essa atuação ativa na região, olhando o que é necessário, como desenvolver o turismo, o agro, a indústria, como gerar empreendedorismo, como trabalhar a educação melhor naquela região. Isso um aplicativo, um banco digital não faz, mas a cooperativa sim. As cooperativas promovem palestras, cursos, trocas de ideias entre pessoas que já passaram por alguma dificuldade, trabalham assuntos como sucessão rural, exemplificando aí quando a gente fala no agronegócio, e é uma atuação muito mais abrangente, muito mais completa, olhando a pessoa como um todo, não só olhando o aspecto financeiro dela, né? E esse é um aspecto muito importante que a gente perceba, né? Que não é apenas uma instituição financeira, que tem muito mais por trás de uma cooperativa. As cooperativas têm o papel de fortalecer as diferentes regiões onde elas atuam, ajudando a superar
também as deficiências que existem. Não apenas olhando aquilo que já está pronto e gerando movimento financeiro daquilo que já existe. Mas como é que a gente desenvolve ainda mais? Como é que a gente provoca uma região que vive da monocultura, digamos, no agro, a ter mais produtos, né, para passar melhor em períodos de estiagem, de dificuldades ou de quebras de safra, de preços baixos. Isso falando do agro, né? A gente poderia falar também das micro e pequenas empresas, em que o Sicredi tem um protagonismo também muito forte. Então, esse olhar de ser uma instituição financeira que tem muito mais além de produtos e serviços, esse é o grande diferencial que a gente tem, né? Mas temos desafios. Eu sou otimista por tudo isso que eu disse, mas temos desafios. E esses desafios, eles passam também pela inserção no mercado urbano. Como é que a gente faz com que as pessoas no mercado urbano conheçam melhor o cooperativismo, percebam as diferenças? Como fazer com que uma pessoa não olhe a instituição financeira apenas por ser a mais próxima da sua casa, porque eventualmente a cooperativa vai estar lá a 5 quadras da sua casa e não do outro lado da rua, e muitas vezes as pessoas olham pela comodidade aquilo que é o melhor para ela. Mas como fazer com que o discurso do cooperativismo, a percepção, chegue também nas grandes cidades? E o cooperativismo, ele vive da propaganda boca a boca. A gente sabe que não é no comercial de rádio, de TV, não é em revista, não é em jornal que o cooperativismo cresce. Ele cresce quando um vizinho, um amigo, um familiar diz para o outro: puxa, eu fui lá no Sicredi, fui tão bem atendido, eu estava com uma dificuldade, eles me ajudaram, me apoiaram, sei lá, numa formação com o Sebrae, com o Senar, com algum parceiro da cooperativa, para que eu enxergasse meu negócio de forma diferente. Então, isso no interior acontece. E aí eu brinco, né, Luísa? Nós estamos em Nova Petrópolis, uma cidade de 20 mil habitantes. Quando toca o sino da igreja, as pessoas se perguntam: quem morreu? No sábado à noite, quem está casando? Em Porto Alegre não tem como tocar o sino da igreja, pegando o exemplo capital do Rio Grande do Sul, cada vez que alguém falece ou alguém está casando, né? E só que nessas cidades pequenas existe esse vínculo, essa proximidade, esse interesse pela vida do outro, né? Então, como é que a gente leva isso para grandes centros urbanos para que as pessoas possam trocar informações e que o cooperativismo siga adiante, mesmo as pessoas não se conhecendo? Então, esse é um desafio. Um deles, o mercado urbano, grandes centros urbanos. Tem uma frase que tu fala bastante, né? É uma frase ícone das tuas falas, de que o principal concorrente do cooperativismo é o desconhecimento. Então, a gente pode atrelar toda essa contextualização que tu fizeste, né? E dizer que se as pessoas realmente, de fato, conhecessem a essência de uma cooperativa, seria diferente? Exato. Se as pessoas soubessem tudo o que uma cooperativa faz no dia a dia, que ela tem seguro, tem consórcio, tem cartão, tem empréstimo, financiamento, fundos de ações, o produto que for, existe na cooperativa. Mas que soubesse que, além disso, a cooperativa também olha a questão da saúde, da educação, do empreendedorismo, da formação. Então, equilibrando a questão do econômico e social, eu diria assim, né? Não olhando só a questão econômica, mas também a responsabilidade social. Se todas as pessoas enxergassem isso, possivelmente não escolheria um banco, e sim escolheria uma cooperativa. Principalmente o recurso fica na região, desenvolve a economia da região, não vai embora, não vai para outros estados, não vai para outros países, né? Então, de fato, o desconhecimento, ele é um grande concorrente que a gente tem. E no mundo que a gente vive, em que existe uma amplitude tão grande de informações, como é que a gente faz com que as informações do cooperativismo cheguem até as pessoas? Nós estamos aqui conversando já há algum tempinho, né, Luísa? Quantas informações a gente trocou aqui? Mas quantas são as pessoas que se dão ao tempo de ter este momento de receber essas informações? É difícil a gente explicar o cooperativismo em 3 minutos, em 5 minutos. Por quê? Porque ele passa por vivência, por sentir, né? E é essa vivência, esse sentir, que quem consegue passar são os amigos, os familiares, os vizinhos, né? Então, esse é um aspecto, né? O mercado urbano e o desconhecimento, ele retrata muito bem isso, apesar de que pode também haver desconhecimento em cidades pequenas. Outra questão é a questão dos jovens também. Então, como nós trazermos mais jovens também para o cooperativismo? Nós temos visto aí que a idade média dos associados de cooperativas gira em torno de 45 anos. E se nós não conseguirmos trazer jovens para as cooperativas tendem a envelhecer.
Então esse é outro desafio, trazer mercado urbano, jovens também, e isso é muito importante para que a gente olhe e consiga ter um horizonte à frente, né, do cooperativismo. Nós temos aí cooperativas centenárias. Se elas não tivessem em algum momento trazido jovens, hoje elas já não existiriam mais, todos os associados teriam falecido já, né? E as cooperativas têm um discurso moderno, mas nem sempre as pessoas, a comunidade, a sociedade, sabe que existem diferenças em relação a um banco. Então esse discurso moderno, como eu citei aí algumas palavras da moda que a gente fala hoje, como a gente faz com que esse discurso moderno chegue a todos, né? Que as pessoas percebam o que as cooperativas fazem no dia a dia. Outra questão é do ambiente digital. Como eu disse antes, temos aí as instituições financeiras digitais, os bancos digitais. Esse também é um desafio do Sicredi, porque hoje o crescimento de associados ele está vinculado à abertura de novas agências. A gente consegue aumentar o número de associados à medida que novas agências são abertas. Como conseguir com que pessoas se associem ao Sicredi também pelos canais digitais? Esse é um desafio, né? Como fazer com que as pessoas também encontrem o Sicredi? Estamos presentes hoje, temos ferramentas digitais, mas muitas vezes as pessoas não enxergam a cooperativa como uma possibilidade dentre as tantas que existem no mercado digital. E outro ponto também que é bastante importante é a questão da sucessão. Nós temos aí cooperativas com mais de 30, mais de 40, 70, mais de 100 anos de existência. Nós temos que nos preocupar com a continuidade da cooperativa. É diferente de uma empresa familiar, né, onde a gestão passa de pai para filho, para neto. Na cooperativa não é assim. E nós precisamos ter esse olhar de perpetuidade. Como é que a gente prepara novas gerações, novos líderes para as cooperativas que nós temos hoje? Então o assunto sucessão ele é muito importante para que mantenhamos as cooperativas modernas também. E não é só um dever, como é uma obrigação nossa tratar do assunto sucessão de forma responsável, muitas vezes nos desvestindo de vaidades, né? Mas olhar com responsabilidade. O futuro da cooperativa precisa de termos coordenadores de núcleo que sigam para o conselho de administração, conselheiros de administração que sigam adiante e venham a se tornar presidente da cooperativa. Então esse é um caminho natural e quanto mais os coordenadores de núcleo e os conselheiros estiverem preparados, mais preparados também estarão os novos presidentes das cooperativas para que elas possam seguir adiante aí, completando mais 40, mais 80, mais 100 anos de atividades. Por isso que o conhecimento é a estratégia do sucesso, como já dizia o padre Amistad, né? Então a gente tem que sempre buscar a educação, buscar cada vez mais conhecer da história, da essência, da governança, dos negócios da cooperativa, para que a gente consiga ter uma boa sucessão, né? Como o Márcio já falava. E isso é importante dizer que desde a Constituição, lá em 1902, da primeira cooperativa de crédito da América Latina, com o padre Amistad, a gente percebe o quanto o padre se preocupava em desenvolver as comunidades, né? E ele não imaginava que o cooperativismo de crédito teria esse tamanho todo, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, Márcio, nesse momento, da trajetória do padre Amistad, do legado que o padre Amistad deixou para o cooperativismo no Brasil e como isso é percebido nos dias de hoje. A gente fala aí dos programas sociais que tu bem mencionaste na cooperativa, né? Mas como é que a gente pode demonstrar o tamanho da importância de tudo isso que aconteceu no cenário do cooperativismo de crédito e do Sicredi? Perfeito, a gente fala muito do padre Amistad e nem todos conhecem a história dele ou a importância dele. Então ele foi o fundador da Sicredi Pioneira em 1902. Ele é hoje reconhecido por lei como patrono do cooperativismo brasileiro. Mas o que muitas pessoas não sabem é que ele fundou muitas outras cooperativas além da Sicredi Pioneira. Ele está muito vinculado à história da Pioneira, mas ele tem um vínculo muito forte com várias outras regiões do estado também. E também tem existe um outro aspecto de que ele não estava sozinho. Muitas vezes a gente destaca ele como ele sendo o líder único, isolado de um movimento. Não, ele tinha mais pessoas que apoiavam ele.
Fato é que na inauguração da cooperativa de Cerro Largo, o padre Amstad abriu a assembleia e, na sequência, ele passou a palavra para uma outra pessoa, apresentando ela como um profundo conhecedor do modelo Raiffeisen da Alemanha. Ou seja, o Amstad ele tinha credibilidade, mas ele tinha pessoas que apoiavam ele também nas falas dele. E muitas vezes a gente acha que ele único. Não, ninguém no cooperativismo faz nada sozinho. O fato de terem sido criadas tantas cooperativas, e foram quase 40 cooperativas criadas enquanto ele estava vivo, né, de 1902 a 1938, quase 40 cooperativas, mas não foi ele sozinho. Tanto é que existem cooperativas em que ele nunca esteve, porque nos últimos anos de vida o Amstad estava preso a uma cadeira de rodas. Mas são cooperativas que se faz alusão de que ele foi o protagonista. Por quê? Porque ele inspirou as pessoas a criarem cooperativas. E se nós olharmos ali em 1943, existe um registro da Secretaria de Agricultura que mostrava que metade das cooperativas de crédito Raiffeisen do país estavam no Rio Grande do Sul. Então a força que ele teve, o quanto ele foi importante aqui, porque de todas as cooperativas, eram 80 cooperativas do país, 39 naquele momento estavam no Rio Grande do Sul. Mostra que é necessária sim uma liderança, alguém que puxe à frente, que atraia outros líderes, né? Porque, como eu disse, sozinho ele não faria nada. E várias outras cooperativas também foram fundadas, né, nas primeiras décadas do século passado. Foram quase 60 cooperativas Raiffeisen até 1960. Isso é entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Haviam algumas cooperativas em Santa Catarina que praticamente na divisa com o Rio Grande do Sul, que também estavam aliadas, vamos dizer assim, no propósito, junto com o Rio Grande do Sul. Mas um aspecto que é interessante, né, Luísa? Quando a gente lê o livro de memórias do padre Amstad, ele não faz menção às cooperativas de crédito. Ele não deu importância para as cooperativas de crédito quando comparado com os outros projetos que ele tinha. Por quê? Porque ele não buscava criar cooperativas de crédito. Ele buscava construir uma sociedade mais próspera, né? Fazendo aqui alusão ao propósito do Sicredi. Por quê? Porque o padre foi o fundador, ou protagonista, o líder, ou inspirador, a palavra que a gente encontrar, né? Ele foi o protagonista de fundação de escolas, asilos, hospitais, várias entidades. E ele entendeu que para construir essa sociedade mais próspera, era necessário que houvessem também cooperativas de crédito para financiar os sonhos das pessoas, para que elas pudessem comprar mais terras, construir suas casas, comprar aquilo que fosse necessário para melhorarem a sua qualidade de vida. Então, quando a gente lê o livro de memórias dele, ele não fala das cooperativas de crédito. Por quê? Porque ele fala do projeto dele como um todo, né? O projeto de vida, de melhoria de qualidade de vida. Então, ao mesmo tempo que a gente lê o livro de memórias e não enxerga as cooperativas de crédito, nos leva a refletir o porquê que ele não mencionou. Porque ele não queria criar cooperativas de crédito, ele queria a melhoria da qualidade de vida. De novo, isso a gente faz até hoje nas cooperativas de Sicredi. Esse é o lado positivo, né, que nos enche de orgulho de continuar com esse trabalho até os dias de hoje. Então ele percebeu que o crédito era necessário, mas o crédito não era o objetivo final, ele era o meio para se conseguir uma melhoria da qualidade de vida. E as cooperativas também não eram uma obra somente dele, né? Como tu bem mencionaste, ele talvez foi o líder, o incentivador, mas tinham muitas outras pessoas da comunidade ajudando a desenvolver. E quando ele ia para as comunidades, ele logo buscava as pessoas que eram lideranças na comunidade para instigar, para motivar, para que eles fizessem o trabalho de dar continuidade às cooperativas. Então, talvez, aqui pensando, né, por que o padre não mencionou no livro? Porque não era uma ação somente dele, era uma ação coletiva, da união, da força das pessoas na época, né? Mas bem destacada essa questão, Márcia, de que as cooperativas foram agentes ativos da transformação social e econômica da região, né? Estiveram presentes para poder fomentar recursos, né? Para que as comunidades pudessem se desenvolver. Eu acho que esse é um ponto bem interessante da história que a gente tem que resgatar e lembrar. E lembrar que quando a gente fala de 100 anos atrás, não haviam instituições financeiras no interior do estado do Rio Grande do Sul. Então,
houve um papel muito importante das cooperativas no desenvolvimento do interior do estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente olha, então, de novo, aquele movimento lá de trás e olha o de hoje, tem muitas coisas que a gente faz hoje e que a gente acha que está criando, né, inovações, novidades, e a gente olha na história e a gente vê, não, a gente não está criando nada, nós estamos copiando ou ressignificando o que já existia. O Fundo Social é um exemplo perfeito disso, Heloísa. Ele já existia na Alemanha. O Fundo Social ele já existia aqui no Brasil 100 anos atrás, ali por volta de 1920, 1930. Já era uma prática das cooperativas destinar uma parte das sobras para projetos de utilidade pública, eu diria assim, né? Ou projetos que atendessem o bem comum. Mesmo que o Raiffeisen e o Amstatt entendessem que a filantropia não era o caminho, eles se referiam à filantropia para a pessoa física diretamente. Mas quando se tratavam de projetos conduzidos por instituições sem fins lucrativos, esses projetos sempre receberam apoio das cooperativas, fosse na Alemanha ou aqui no Brasil, como eu disse, há 100 anos atrás. Então, a gente copia muitas coisas, recria muitas coisas, ressignifica, mas de fato a essência é a mesma. E isso é interessante que a gente enxergue, né, o quanto nós não estamos fazendo nada de muito diferente. Estamos modernizando algumas coisas, isso sim. Mas o DNA ele permanece o mesmo, está irretocável de lá para cá, né, Luísa? E é justamente isso, falando de essência, que a gente vai para a nossa última pergunta, Márcio. Está acabando, a gente gostaria de ficar mais tempo aqui com vocês, mas de repente num próximo momento, quem sabe, né? E o que você vê dessa essência do cooperativismo que está presente de maneira perene, sem se alterar conforme os anos vão passando? E ainda mais, qual a importância das lideranças na perspectiva do cooperativismo? Bom, eu não tenho dúvida, Heloísa, quando a gente olha o cooperativismo de hoje, o que está muito presente até agora é o propósito, a causa, a razão de existir. Isso permanece e deve ser isto que nos mobiliza, né, no dia a dia. A gente deve conseguir enxergar isso e não é, como eu disse antes, não é a questão de produto e serviço, mas é o porquê nós estamos aqui. Qual é a razão de ser, qual é a razão de existir do Sicredi? E aí, trazendo para o propósito do Sicredi, construir juntos uma sociedade mais próspera, ou pegando a frase da ONU lá de 2012, cooperativas constroem um mundo melhor. Isso é o que nos mobiliza. Isso é o que faz com que os colaboradores do Sicredi tenham um brilho no olho, que os associados que entendem da cooperativa estejam juntos, que os coordenadores estejam juntos, os conselheiros, os presidentes. Então esse é o nosso grande diferencial. Olhar a construção coletiva, né, a construção de um mundo melhor. Sei que eu repeti várias vezes, mas é de fato o que nos engaja, né, a sociedade mais próspera, construirmos isso. E esse trabalho ele é feito pelo desenvolvimento local e regional que as cooperativas têm, olhando o que cada região tem de melhor, fortalecendo aquilo que não está tão bom hoje, mas que possa ser bom também no futuro. O equilíbrio entre o econômico e o social, entender que as pessoas não vivem apenas com recursos financeiros, elas têm outras preocupações, como eu citei durante a pandemia, a questão da saúde, a questão da educação. E é importante destacar que as cooperativas durante a pandemia destinaram mais de 20 milhões de reais para hospitais e entidades de saúde, recursos do Fundo Social que foram canalizados para essas entidades durante esse período difícil, né? A sustentabilidade, que hoje também se fala muito, ela está no DNA do cooperativismo desde a sua origem também. Ninguém cria uma cooperativa para piorar o ambiente em que mora. Todos criam cooperativas para suprir uma deficiência, algum problema que existe e penso, puxa, como é que a gente melhora isso? Vamos nos unir, vamos fazer algo melhor para a nossa região. Então, a sustentabilidade ela faz parte dessa preocupação, está no DNA. Educação financeira também, que as cooperativas trabalham muito. O Amstatt já dizia isso e ele tinha uma preocupação de que as crianças já fizessem poupanças também. Lá em 1930 existem registros disso, de que quando ele escrevia muito, falando da questão da educação financeira. Também a formação de novas lideranças deve ser uma preocupação nossa, justamente por esse aspecto que você comenta, né? Qual é a importância das lideranças? As lideranças atuais devem se preocupar com a formação de novas lideranças.
Nenhum de nós está aqui para sempre, né? E eu costumo dizer que existe vida após o Sicredi também, né? Que a gente também possa usufruir, né, da nossa vida também com uma agenda um pouco mais livre, né? Não tão amarradas às atribuições do dia a dia do Sicredi. Para isso a gente precisa formar novas lideranças. Então, a essência é justamente o construir juntos uma sociedade mais próspera. Acho que isso tem que ficar muito claro para todos, né? E nesse fechamento da nossa conversa aqui, o quanto a história nos mostra que o cooperativismo sempre fez isso. E o quanto também é papel de cada um de nós levar isto adiante. E sim, modernizar a fala é necessário, termos produtos e serviços é necessário, mas o olhar para o bem comum, ele é mais do que necessário. Então esse é o nosso papel, né, de levar esse cooperativismo ainda mais adiante. E aí, numa provocação, a gente hoje está presente, o Sicredi presente em 1.500 municípios do Brasil. Por que não levarmos essa mesma prosperidade para ainda mais municípios do Brasil? Por que não levar essa prosperidade também para ainda mais associados do Brasil? Se nós olharmos os Estados Unidos, são 320 milhões de habitantes. Nós temos mais de 110 milhões de pessoas nos Estados Unidos, sócias de uma cooperativa. Isso dá quase 1/3 da população americana. E nós olhamos aqui no Brasil, somando todos os sistemas cooperativos, nós temos aí algo em torno de 4, 5% da população associada a uma cooperativa. Então tem um caminho muito grande para ser percorrido, mas como eu disse, sou otimista, né, em relação a ele, mas precisamos que quem já é sócio hoje saiba falar da cooperativa, saiba vender a ideia da cooperativa com as suas próprias palavras. Não precisa ser nada decorado, como eu disse. Tem que ser algo que faça sentido para aquela pessoa e ela passe adiante. Com isso, nós estaremos trazendo mais pessoas também para o cooperativismo, trazendo mais municípios também para o cooperativismo e fazendo crescer esse movimento que eu tenho certeza que vai crescer muito, né? E por que não sonhar com índices assim como a gente tem na Europa também, né? Com certeza, né, Márcio? A perspectiva é muito favorável, muito positiva e só depende de cada um de nós, né? De cada um de nós conhecer mais, disseminar o cooperativismo e levar o cooperativismo para as pessoas que ainda não conhecem. Gente, que aula, né? Estou aqui do lado desse mestre do cooperativismo e aprendi muito, Márcio. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de tu estar aqui conosco, falando um pouquinho para os coordenadores, para as coordenadoras de núcleo. Muito obrigada, né, pelo teu tempo disponível e quero que tu deixe então uma mensagem final para os nossos amigos que estão aí do outro lado. Eu acho que muito importante, né, Luísa, a questão da educação, né? Justamente esse material que está sendo produzido aqui, ele tem como objetivo a gente propagar, falar mais sobre o cooperativismo. E que bom, né, que os coordenadores de núcleo tenham esse olhar, essa preocupação também por conhecer cada vez mais a sua cooperativa. E essa é uma preocupação de quem está hoje atuando no Sicredi, né? Nós temos essa preocupação no dia a dia de trazer novas lideranças, levar o cooperativismo adiante, e a gente sabe que a gente leva o cooperativismo adiante por meio da educação, né? Existe uma expressão que diz que o princípio que fala da educação, formação e informação, entre os 7 princípios do cooperativismo, que ele é o mais importante, porque a gente faz com que os outros princípios funcionem quando a gente faz com que a educação flua, né? Que ela se espalhe entre os associados de uma cooperativa. Então, também agradecer essa oportunidade, né? E poder, vamos dizer assim, eternizar um pouco desse conteúdo. E eu acho que esse é o aspecto bom que nós temos hoje em termos de tecnologia. Quantas coisas que do passado se perderam porque nós não tínhamos as facilidades que nós temos hoje. Hoje nós temos, felizmente, essa possibilidade de estar aqui gravando esse conteúdo e deixando ele para todos que quiserem assistir no melhor horário que cada um for decidir por assistir ele. Muito obrigado, Luísa. Obrigada a você que nos acompanhou até esse momento. Obrigada à Fundação Sicredi por proporcionar todo esse conhecimento aos coordenadores de núcleo. Até uma próxima. Até mais.